Aqui eu apareço? Aí tá show. De ladinho, sim. Isso aí. Tem mais pro lado aí. Lucas, chega mais próximo. Senão, ó, Aí, ó. Já tá online, todo mundo. Vamos lá. Olá pessoal, eu sou Maurício Silveira, consultor Eurocar. Estou aqui hoje com o Lucas Close, também consultor Eurocar, e com o Fernando, nosso parceiro de mecânica aqui, né? Faz toda a mecânica dos carros Eurocar automóveis. pessoal, boa noite. Então, nós como consultores, a gente está aqui para tirar algumas dúvidas de vocês na hora de comprar o carro, de trocar. E a gente fala de algumas dúvidas na parte da manutenção, né? Então a gente trouxe aqui o Fernando, que é o proprietário da Ômega, para tirar algumas dúvidas em geral, assim, do pessoal, né? Maurício, tu tem a pergunta aí? Fernando, qual é o cuidado na mecânica? O primeiro cuidado da mecânica que tem que ser observado na hora de comprar um carro usado. Boa noite, pessoal. Na parte da mecânica, quando tu vai olhar um carro na hora de adquirir ele, não é só a mecânica, né? Tu começa pela carroceria. Então, de carroceria, tu já começa olhando vincos de faróis, fechamento de porta, se o carro é alinhado. O legal é olhar o carro num lugar com bastante luz para ver a tonalidade de cor, se o carro foi pintado, se as portas abrem e fecham legal, porta-mala, capô. Uma dica legal é na dianteira, quando tu abre o capô, vê a mini frente, tu logo consegue ver se o carro já teve uma colisão meio forte ou não. Suporte de farol é uma coisa que gosta de quebrar em qualquer batidinha frontal, tu já vai lá, olha se o farol não é quebrado. Radiador de ar condicionado, também ele é posicionado à frente do radiador do ar quente, do radiador do motor, o principal ali. Também é uma coisa que qualquer batida ele entorta. Então são dicas assim que tu já vai direto ali, que te entrega muita coisa referente ao carro. Se tu vê que o carro já não está legal nessa parte, nem vai adiante, né? Pneu é uma coisa legal também de se olhar. O pneu às vezes já te entrega a quilometragem do carro. Se tu ir olhar um carro com 20, 30 mil quilômetros de odômetro e estão com os pneus acabados, provavelmente tem coisa errada aí. Ou a pessoa destruiu com os pneus, não fez a manutenção, ou a quilometragem não está batendo com aquele uso. Pode ter sido adulterado, tu disse? Pode. Mas é que pneu também depende muito do motorista, então não é uma regra, né? Eu tenho pneu na loja e acontece muito de cliente com 20 mil quilômetros, 30 mil está trocando pneu. Então não é regra, mas é uma coisa que te ajuda. Ainda na parte da carroceria, tu pode olhar em parte interna, por exemplo, desgaste de pedal de acelerador, embreagem, freio, né? Tu vai pegar um carro que aquela borracha, o acabamento do pedal já está liso, Sim. Já te entrega que é um carro bem rodado também. Certo. Né? O acabamento do volante, se ele já está descascando, são coisas ainda que tu nem abriu o capô, nem ergueu o carro. Sim. E já te entrega muita coisa. Com o carro já no elevador, que é legal quem vai comprar um carro já levar no seu mecânico de confiança, ou pelo menos algum amigo que conheça, para conseguir ter essa leitura, né? Sim. Geralmente o pessoal é leigo e não consegue fazer essa observação toda. Então, se tu ergue um carro num elevador e tu vê que já tem uma coifa de homocinética estourada, por exemplo, que é uma manutenção barata, preventiva. Se tu não fizer ela, vai estourar uma homocinética, vai custar muito mais caro que a troca da coifa e tu ainda pode ficar na estrada. Sim. Então, erguendo o carro, a primeira coisa que tu vai procurar são vazamentos de óleo, na parte de cárter, retentor de volante. É um vazamento que tu olha só uma gotinha, mas para trocar aquele retentor, tu tem que tirar a caixa do carro, envolve uma baita mão de obra. Sim. São coisas que são importantes ser vistas também, né? Na compra do carro, uma dica importante, abriu o capô, já dá uma olhada na água do radiador. Se tu já está comprando um carro que está com aquela água escura, fedorenta, sim, né? E o reservatório de expansão do radiador já tá aquela coisa escura também, que tu quase não enxerga água lá dentro, é um indício de que a pessoa não fazia a troca do aditivo do radiador. Então isso ali é uma coisa que pode te dar um problema na frente de válvula termostática trancada, que pode dar um superaquecimento e tu pode perder um motor, pode trancar uma bomba d'água no futuro, pode te ferver o motor, pode com o tempo trancar o radiador, não faz a troca como deveria. Sim. De caloria com o ar. Sim. Então, água de radiador indica muito assim se o carro era bem cuidado ou não, né? Óleo. O óleo tem que ser o óleo certo do carro. O
brasileiro tem uma cultura antiga e errada de trocar o óleo do carro com o passar da quilometragem. Então tu vai pegar um carro que usa um 530, 100% sintético, saiu 0 km com aquele óleo, o carro tem que estar com 100 mil km, 120 mil km usando o mesmo óleo. Sim. O pessoal tem a mania de, tá fechando 100 mil, vou botar um óleo mais grosso. Não é o certo. Aí tu vai sair de um 530, vai para um 1540, por exemplo, tu vai eliminar um problema de folgas no motor, mas tu vai criar um outro problema que não vai talvez carregar direito os tuchos e tu vai ter uma batida de válvula no motor. Então atentar o óleo, se o óleo está correto. Uma coisa muito importante é ver se troca de correia dentada também está em dia, né? Que é uma manutenção que preventiva ela é barata. Corretiva é 10 vezes mais o valor gasto, né? Se for pegar um carro aí, um carro popular, um Corsa, um Celta, um Palio, um Gol, são carros que tu faz troca de correia e rolamento do comando, com mão de obra, tu vai gastar em torno de R$350 por aí, com peças primeira linha. Sim. E se tu não fizer essa troca e a tua correia arrebentar, e o motor sai de sincronismo, pode cabecear a válvula, tu vai fazer um cabeçote, tu vai gastar 2 mil ou mais, e tu vai ficar empenhado na estrada também. Certo. Fernando, deixa eu ver contigo então. A gente consegue então colocar todos esses itens que tu falou, os 5 mais importantes então, pra gente ficar bem específico assim pro pessoal. Podemos, eu diria assim, no momento de tu ir olhar um carro, começa pela carroceria, alinhamento, cor, se bate e pneus. Né? Até porque pneu hoje em dia é uma coisa cara. É caro, pois já é. bate o olho nos pneus. Começa então carroceria e pneu, certo? Isso aí. Depois tu tendo a oportunidade de rodar com o carro, tu tem que atentar alguns barulhos na dianteira, que é onde geralmente custa mais caro para arrumar, onde tu pode ter um setor de direção batendo, um setor de direção tu não vai gastar menos de R$1.000 para arrumar. Então, barulhos na suspensão dianteira, claro que traseira também, mas na dianteira geralmente tu gasta mais para consertar, né? Tá. Porque a dianteira tem mais partes móveis. Então eu diria assim, carroceria, pneus, suspensão dianteira, abrindo o motor, dá uma olhada ali na parte de chicote também, às vezes o pessoal tem algum problema elétrico, já faz uma gambiarra tu já vê que tem um fio errado, então essa parte de conectores de parte elétrica, se tiver muito conector quebrado, essa coisa já evita, porque Sim. provavelmente aquele carro teve problema no passado e pode acontecer de novo na tua mão. Água de radiador, então, e o que é importantíssimo é a parte do histórico das correias, né? E certo. se o óleo está em dia e tal, isso é o principal. É o básico, certo. Porque se tu for olhar o carro já está com o óleo passado e a água antiga, É o porque cara não foi não cuidado. cuidava do carro. Certo. A segunda pergunta, Fernando, é qual o custo médio de manutenção de um carro usado? Assim, a gente pode dizer então por mês talvez, ou semestral? Vamos tomar por base, Fernando, o seguinte, os carros Eurocar Automóveis, tá? São carros revisados com garantia. Como o nosso cliente ele vai manter o carro dele nesse padrão? Nós falar num custo é uma pergunta um pouco difícil, porque vai depender do quanto a pessoa roda com o carro, né? Sim. Mas eu diria que a manutenção mais barata é a preventiva. Então a pessoa está rodando com o carro, comprou aqui com vocês revisado, ok? O carro está revisado, tu tem que manter a revisão dele em dia dali para frente também. Claro que a gente não precisa a cada 5 mil quilômetros ir no mecânico e ergue e confere todo o carro. Sim. Mas quando tu compra um carro zero, por exemplo, a manutenção dele de concessionária é de 10 em 10 mil quilômetros. Sim. Então, a cada 10 mil quilômetros, vale sim a pena tu deixar o carro no teu mecânico para ele dar uma olhada geral no carro. A cada 10 mil quilômetros já é hoje a maioria das trocas de óleo. Sim. Então, te programa, vai largar o carro para trocar o óleo, deixa o carro lá uma horinha, o mecânico dá uma volta, vê como é que tá freio, batentes de suspensão, coisa, fazer uma coisa que vai levar 20, 30 minutos de elevador. Um custo aproximado hoje, um carro hoje com óleo 100% sintético, uma troca de óleo, um óleo de boa qualidade, já vai alguma coisa na casa de 180, 190 reais.
filtros de combustível estão cada vez mais baratos. Agora com os carros flex, são os filtrinhos mais universais. É um filtrinho de R$ 25, vai te impedir de ter problema na frente com um bico injetor, por exemplo. Sim. Vai te poupar um monte de dinheiro Exato. na frente. Então, não tem muito como eu mensurar para vocês um custo mensal, eu diria. Mas o que eu posso dar certeza é que a manutenção preventiva é muito mais barata do que a corretiva. Então, tu tá andando com o teu carro, escutou um barulhinho, vai lá e olha. Quando vê, é só um terminal de direção. É uma coisa barata para ser feita. Se tu não troca o terminal de direção, continua forçando, aquele terminal pode estragar a tua barra axial, e aí tu já começa com aquela barulheira. E aí quando vê, começa um barulho do outro lado que tu não percebe, porque já tem o barulho do outro. Quando vê, tu tá fazendo a suspensão completa. Virou um efeito dominó a coisa e daí... Exatamente. Mesma coisa são falhas de ignição. Daqui a pouco tu tem um problema de vela e tu não arruma, tu deixa o teu carro falhando. Aquele problema de vela pode estragar a tua bobina. E aí tu vai gastar muito mais. Então, eu acho que seria mais ou menos isso. Eu não sei se eu consegui responder bem, mas eu diria que é isso aí. Fernando, agora aqui para nossos clientes, como é que eles fazem para escapar, ou pelo menos ficarem mais atentos ao dilema, adulteração de quilometragem? Além dos pneus, como tu já explicou pra gente. Hoje a gente consegue ter assim mais uma leitura dessa quilometragem conhecendo de carro. Aquela coisa de olhar painel, até eu tenho o scanner na loja, tu pode entrar com o scanner, ele vai te dar a quilometragem do painel, mas ele às vezes a quilometragem do módulo é outra. Então a gente não consegue com o scanner dar a certeza absoluta da quilometragem do carro. O que tem que atentar são detalhes como eu vinha falando, o desgaste lá no pedal do freio da embreagem. Daqui a pouco tu vai pegar um carro, mas daí teria que revisar o carro para descobrir isso. Tu vai pegar um carro aí que está marcando no painel 50, 60 mil quilômetros e está com o freio traseiro destruído. É estranho. Sim. Porque, por exemplo, o Celta da loja está com 130 mil quilômetros e o freio traseiro é quase novo, né? Então, tem coisas que a gente descobre olhando, assim. Sim. Eu diria que para quem é mais leigo, seria mais nesse sentido daquela água do radiador, né? Volante desgastado, o volante entrega bastante. Os pneus, como tu já Pneus, apesar que pneu também não é uma regra, não é uma né? regra, é verdade. Amortecedores. Amortecedor é uma coisa, apesar que as nossas estradas são um lixo, mas amortecedor é uma coisa que geralmente o carro ali ele vai estourar lá nos 60, 70, 80 mil quilômetros em diante. Então tu tá olhando um carro com 30 e poucos mil quilômetros com amortecedor estourado, é difícil, né? São coisas assim que o legal é a pessoa ter aquele mecânico de confiança. Sim. Se não tiver, pode chegar lá que a gente ajuda. Até para os nossos clientes a gente presta esse serviço, eu faço questão. Muito cliente meu já deixou de comprar uma bomba porque levou lá, a gente ergueu o carro e conseguiu ver que aquela quilometragem não estava certa, né? Sim, ok. Fernando, mais uma pergunta. Como a avaliação que tu faz nos carros usados, como ele impacta na hora da pessoa trocar o carro? Ela é determinante? Com certeza, se tu aparecer numa revenda aqui com vocês, por exemplo, com um carro revisado 100% na concessionária, ou uma pessoa que revisa no mecânico e tem um histórico da manutenção do carro, isso para vocês que estão recebendo o carro facilita muito, né? Então, com certeza, se tu chegar um carro aqui para ti que está 100% em dia revisão, tu vai avaliar ele melhor. Aí, quantos carros de vocês já foram para nós lá que a gente gastou um monte na revisão, porque o carro, né? Não chegou nas condições. Chegou, talvez vocês olharam, vocês acharam que era uma coisa, caiu lá para mim e a gente achou mais coisa. Sim. Agora, é um carro que se tivesse um histórico de manutenção, teria sido mais fácil fazer a avaliação, né? Isso eu não tenho dúvida. Chegar um carro que tem muito cliente meu que tu vai lá, faz o carro na minha oficina, eu vou te dar uma ordem de serviço com tudo que foi feito. Digamos que tu foi lá 10 vezes, tu não precisa guardar aquelas 10 ordens de serviço. Estou falando do meu sistema. Tu vai vender o carro, tu quiser ir lá, a gente entra com a placa, eu vou te imprimir todo o histórico de manutenção do carro, assim como os de vocês aqui tem, que eu já estou fornecendo. Sim.
tu tiver um histórico desses para levar para a concessionária ou para a revenda e dizer, olha aqui, meu carro está revisado, fiz estes itens em tal quilometragem, não tenho dúvida que vai refletir na hora da avaliação do carro usado, né? Certo. Agora chega um carro aqui, vocês vão dar uma volta, barulhento, pneu disparelho, óleo por trocar. Aí vocês têm que dar uma diminuída, né? Sim, sim. Faz parte. Fernando, qual é que é o maior receio? Tu lida mais diretamente com o público logo depois de efetuar uma compra, ou na hora até mesmo de efetuar uma compra de um carro usado. Qual é o maior medo que o pessoal apresenta para ti na mecânica? A hora que chega lá, eu quero comprar esse carro, mas eu não sei, eu tô meio com medo disso, daquilo outro. Tu tem alguma coisa específica, assim, que tu nota que é uma coisa recorrente? Eu acredito que o maior medo do pessoal é referente a motor, Aham. que é onde a despesa é maior caso tu Sim. tiver um problema, né? Então, tu pegar um carro que tu comprou, a pessoa disse que trocou a correia e tu não trocou, e a pessoa não trocou, e ela estoura na tua mão, pô, a despesa que vai ter, né? Sim. Então, eu acho assim, parte de motor é o que mais preocupa o pessoal. E, claro, dependendo de alguns carros assim mais delicados, suspensão também com certeza vai dar uma despesa alta mais pra frente. Aham. Isso que o pessoal cuida mais aí na hora É, de a gente levar os carros lá. Leva o carro lá, a pessoa comprou o carro, tu não quer gastar logo, né? Sim, Tu quer que aquele Quer carro rodar. vai te dar manutenção ali meio ano, um ano na frente, pelo menos, né? Meio ano ainda é pouco, eu diria. É. Tu quer andar um ano sem se incomodar. Então, a maior preocupação do pessoal, eu acredito que fique nessa parte de motor, né? Uhum. Até porque tu não quer ficar empenhado. Então, Sim. imagina, tu comprou um carro hoje, vai fazer uma viagem e fica empenhado No porque caminho, tava com as velas ruins ou né, alguma coisa básica que poderia ter sido evitada. Então, eu acho que nessa conversa a gente deduziu o seguinte: o conselho primordial é comprar o carro no Orocar Automóveis e fazer a manutenção com o Fernando da Omega Auto Center. Estamos aí para isso. Certo. Pessoal, só para deixar bem claro que todos os nossos carros eles são revisados, tá? A gente faz toda a revisão com o Fernando, como já foi dito. Então são todos os carros são revisados com garantia. Então nessa parte de manutenção bem tranquilo, assim. Até a gente deixa o cliente também bem à vontade, se o cliente quiser pegar, levar o carro no seu mecânico para fazer essa revisão, super tranquilo. Até porque a gente tem plena, como eu posso dizer, plena confiança no serviço prestado pela Omega Auto Center, que vem prestando esse serviço para a gente. Até agora não tivemos reclamações. Se tiverem reclamações, vocês sabem agora para quem reclamar, não é? Não tem Mas problema. não vão ter, com certeza não vão ter. Grande serviço do rapaz, grande serviço da equipe dele. Pessoal, lembrando, tá? A partir do mês de agosto tá valendo uma promoção aqui da Orocar Automóveis do mês dos pais, tá? Na compra de um carro Orocar Automóveis, vocês ganham na hora, sem promoção, sem sorteio, sem nada. Comprou, ganhou na hora, 3 opções de prêmios. Qual é que é os prêmios, Lucas? Então, é um final de semana na Praia da Ferrugem, em Garopaba. Oh, que barbado. São duas diárias para 2 pessoas. A segunda opção é um jantar em Gramado para 2 pessoas também. E a terceira opção é tanque cheio. Então tu sai da loja já com o tanque cheio. A gente tem uma frase que a gente gosta de falar que é assim: o carro e a viagem é com nós, e o destino é vocês quem escolhem. Olhando pra cara do Fernando, que ele já tá louco pra comprar um carro pra gente, pra ele ganhar um Vamos ver. final de semana em Garopaba, Fernando. Era uma boa. Certão? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta adicional para fazer pro Fernando, aproveitar o tempo dele que é escasso, a gente conseguiu encaixar ele depois de muito trabalho. Quem tiver uma pergunta para fazer pode mandar pra gente nas redes sociais, no WhatsApp, tá? Estamos esperando aí. É isso então. Ok? Valeu, pessoal. Então até a próxima. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Os links da Omega Auto Center estarão na descrição do vídeo, caso alguém queira entrar em contato com eles, tá? Vai estar tudo na descrição do vídeo, ok? Valeu.